Então, gente, a nossa aula agora vai ser de ensino religioso. Vou falar para vocês uma outra história. A semana passada nós falamos da história de Josué, né? O que aconteceu quando ele começou a ser líder até a sua despedida. Quero fazer também uma correção, que a semana passada eu disse que o nome daquele homem que tinha pecado, que tinha pego as coisas, o ouro e a prata, que não era dele, que pertencia a Deus, eu disse que o nome dele era Assam, mas não é Acã, certo? Acã, não Assam, certo, gente? Então, e hoje nós iremos falar da juíza Débora. Alguém aqui já viu ou já ouviu falar sobre essa história da juíza Débora? Ninguém, né? Então, vou contar um pouquinho da história dela. A juíza Débora, na época que Josué já estava velhinho, né? Que ele sabia que ia morrer, que ia deixar o povo, ele pediu ao povo para que o povo não esquecesse de Deus e pediu que o povo fizesse uma promessa. Então ele colocou aquela pedra ali bem grande para a pedra servir como testemunho, né? E quando Josué morreu, não ficou um líder específico, não ficou uma pessoa, ficaram vários líderes ali. Então, aqueles líderes conseguiam manter as pessoas mais perto de Deus. Mas só que quando os líderes também morreram, o que aconteceu? O povo começou a esquecer de Deus. E agora? O que fazer? As pessoas começaram a adorar outros deuses. As pessoas começaram a fazer coisa errada. Não orava mais para Deus, não queria saber mais de Deus e começou a sofrer. E com isso veio a consequência, né, de ter abandonado o Senhor. O que foi que aconteceu? Aconteceu que Deus também deixou eles. Deus disse: agora eles vão ter que se virar sem mim, porque eles esqueceram de mim. Aí, o que acontecia com eles? Eles começavam a plantar as coisas e vinha o povo inimigo, vinha e destruía. Arrancava as plantações e o resto que sobrava, eles tocavam fogo. E nisso ia acontecendo. Se houvesse alguma batalha, algum confronto de briga, Deus não deixava que o povo ganhasse. Quem ganhava era o inimigo. Por quê? Porque o povo tinha abandonado Deus, tinha esquecido de Deus. E isso foi acontecendo. Até que alguns deles começaram a clamar pelo Senhor. Lembraram: meu Deus, o Deus existe, vou orar para Deus. E ele começou a clamar, pedindo que Deus resolvesse essa situação. O que foi que Deus fez? Deus começou a enviar algumas pessoas para libertar o povo daquele povo inimigo, libertar o povo dele daquele exército inimigo. E uma dessas pessoas que ele chamou foi Débora. Débora era uma mulher. Naquela época, só quem era líderes, né? Só quem era pessoas que ficavam à frente de alguma batalha era homem. Mas Débora, Deus chamou Débora. E Débora, ela ficava sentada, ela morava numa cidade chamada Betel. Então ela ficava sentada embaixo de um pé de palmeiras. Ela sentava ali e as pessoas vinham para cá, para ela, trazendo os problemas para que ela resolvesse. Como ela era juíza, então ela tinha que resolver o problema daquelas pessoas que vinham até a ela. Até que um dia ela mandou chamar Baraque, um homem. Ela disse: Baraque, Deus mandou você convocar alguns homens para a gente ir para uma batalha, que Deus vai estar conosco. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está mandando. E quando Deus fala, nós temos que obedecer, né? Então, Baraque disse que só iria se Débora fosse com
ele. E Débora foi. Pegaram os homens, 10.000 homens, levaram com eles para ir para o confronto, para a batalha. E Deus deu a vitória para ele. O que foi que aconteceu com o inimigo? Naquele dia Deus fez chover bastante e eles começaram a ficar atolados na lama e isso fez com que eles perdessem a batalha. Mas isso aconteceu por acaso? Não. Perdão. Isso aconteceu porque Deus fez com que isso acontecesse, para que o povo dele ganhasse a batalha. E aí, quando eles ganharam, o que foi que Débora e Baraque fez? Foi louvar o Senhor, agradecer, cantar louvores, agradecendo a vitória que eles tinham ganho, porque Deus tinha permitido. Então vejam como é a obediência a Deus, a confiança em Deus. A gente não pode em nenhum momento perder a confiança em Deus, porque Deus ele vai estar sempre presente na nossa vida. Certo, gente? Então essa foi um pouquinho da história do que aconteceu da juíza Débora. O que foi que ela fez e como foi que as coisas se resolveram, certo? Espero que vocês tenham compreendido a aula e que agora a gente vai fazer algumas perguntas, né, para vocês, para que possa fixar melhor, saber o que foi que fixou nessa história, certo? Então, um beijo para vocês. Tchau!